Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. É com muita alegria que eu hoje inicio esse estudo, uma série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. Meus queridos, a carta de Paulo aos Romanos. Antes de nós entrarmos nesse estudo, eu quero mostrar para vocês alguns personagens que mudaram a história da igreja. 4 personagens que mudaram a história da igreja. E eu quero passar isso para vocês, para que vocês entendam como é forte, como é tremendo a carta de Paulo aos Romanos. Amém? O primeiro deles é um cara chamado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona era um bispo do norte da África e ele teve o seu encontro com a carta de Paulo aos Romanos. Se você ler o livro chamado Confissões, ele narra como foi esse encontro que ele teve com a carta aos Romanos. E esse foi o maior teólogo depois de Paulo. É considerado o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Ele mudou a história da igreja através da carta de Paulo aos Romanos, entrou em vários debates por conta da graça, defendendo a graça. O segundo personagem é o Martinho Lutero. Você também já deve ter ouvido falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero também mudou a trajetória da igreja, mudou a história da cristandade. Você conhece muito bem a história de Martinho Lutero. Ele começou a lesionar a carta de Paulo aos Romanos e ele teve a sua vida mudada através desse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Tudo que ele tinha aprendido, tudo que alguém tinha ensinado para ele, quando ele começou a ler Romanos, começou a ir totalmente contra tudo aquilo que ele tinha aprendido. E aí ele escreve lá as suas teses, que você já conhece um pouco da história de Martinho Lutero. Amém? O terceiro personagem é John Wesley. John Wesley é o fundador aí da igreja metodista, dos irmãos metodistas. O que acontece? Foi um homem também que teve o seu encontro com a carta de Paulo aos Romanos e a sua trajetória mudou. A sua vida foi mudada e mudou a vida também da igreja, a trajetória da igreja. O quarto personagem é Calbart. Calbart também teve o seu encontro com a carta de Paulo aos Romanos e a sua vida mudou para sempre. Calbart foi o maior teólogo da modernidade. Tem algumas coisas aí que Calbart no início ele não acreditava. Ele era conhecido como um teólogo liberal. O teólogo liberal em seu tempo não acreditava em milagres, não acreditava na ressurreição. Então Calbart tem um encontro com a carta de Paulo aos Romanos e ele entendeu sobre a graça. Amém? Pega aí a tua Bíblia. Eu quero que você, com um ato de fé, ao final desse estudo, eu quero ser bem breve para que no final desse estudo eu consiga fazer uma oração pela tua vida, a oração da fé. E eu tenho certeza que você será transformado para a honra e a glória do Senhor. Amém? Antes eu quero orar contigo, quero orar no início e quero orar ao final. Amém? Soberano Deus e eterno, mais uma vez eu me coloco diante da tua gloriosa presença, Senhor, apresentando aqui a tua palavra, Senhor. Pai querido, toma nas tuas mãos esse pequeno estudo que vou trazer aos corações, meu Deus, dessas pessoas. Meu Deus, que estão do outro lado, querendo ouvir a tua palavra, tendo sede da tua palavra, sede de aprender. Meu Deus, eu me coloco neste momento como um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que eu possa ser usado a transmitir a tua palavra aos corações das pessoas e que eles possam, Senhor, através da minha boca, através do Espírito Santo, eles possam entender a tua palavra e ter a suas vidas mudadas, assim como esses personagens da história da igreja tiveram as suas vidas mudadas, assim como hoje eu tenho a minha vida mudada através da tua palavra. Eu quero que eles também, Senhor, em nome de Jesus, tenham as suas vidas mudadas. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Apóstolo Paulo, muito conhecido, se nós formos olhar para a história de Paulo, que antes era Saulo, podemos observar que esse homem foi chamado diretamente por Deus. Ele não teve o chamado do homem, não foi o homem quem separou Paulo ao ministério. Se nós formos ler Atos dos Apóstolos, capítulo número 9,
Nós vamos ver ali a trajetória de Paulo nas suas cartas também. Nós vamos ver que foi o próprio Senhor Jesus quem chamou Paulo ao ministério. E a vida desse homem foi mudada. Paulo, então, agora, irmãos, essa carta foi escrita para os romanos, que leva aí o nome, né, aos romanos. Há algumas divergências aí em relação à data, mas alguns dizem que foi entre 55 e 58 depois de Cristo. O fato é que Paulo estava em Corinto, escreve para os romanos, demonstrando o desejo de ir até Roma para pregar a palavra, para levar esse seu ponto de vista, esse seu conhecimento através da graça, que ele tinha a sua vida mudada e agora queria mostrar para eles. A gente sabe que Paulo não conseguiu, ele acabou sendo preso, foi para Roma, mas foi preso, não conseguiu fazer o que ele estava querendo. Irmão, quem foi que fundou a igreja em Roma? Não sabemos ao certo. Alguns defendem que foi Pedro. Porém, meus irmãos, se nós formos observar os escritos de Paulo, principalmente a carta de Paulo aos Romanos, em nenhum momento Paulo ele menciona Pedro. Pedro era uma figura importante da igreja. No final do livro, nós vamos ver que Paulo faz alguns agradecimentos, mas ele não cita Pedro em momento algum. Eu acredito que é improvável que tenha sido Pedro, mas muito provavelmente essa igreja tenha sido fundada após Atos 2, quando a igreja se expandiu, quando a igreja ela foi ali na descida do Espírito Santo. Tinha muitas pessoas de muitos lugares e ali o evangelho se espalhou por toda a terra e eu acredito assim. Mas existe muitas teorias nesse sentido. Amém? Pega aí a tua Bíblia. Capítulo de número 1. Nós iremos citar versos a versos. Eu quero fazer um estudo reduzido, meus irmãos, dessa carta porque é muito longo, senão vai ficar muito grande e vai ficar cansativo para assistir aí, tá bom? Mas eu peço a você que assista. Assista até o final porque eu tenho certeza que será bênção para a tua vida. Capítulo de número 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santo, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses primeiros versos do 1 ao 7, é Paulo demonstrando aqui, né, é o chamado de prefácio, ele demonstra o desejo de ir até Roma, fala do seu apostolado, mas o mais interessante começa a partir do verso 8. Nós vamos ver, irmãos, eu daria até um título, né, para esta mensagem, A Humanidade Sem Deus. Paulo vai começar a mostrar o que é o homem sem Deus. É como pular de um avião sem paraquedas. É assim o homem sem Deus. E Paulo vai começar a mostrar aquela sociedade greco-romana na qual Paulo estava escrevendo. Estava perdida sem Deus. E você vai ver que Deus os entrega aos seus próprios prazeres. Acompanhe comigo a partir do verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, que no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a fé. Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos
Isto é, para que convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para colher entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor de tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Meus irmãos, acompanhem essa segunda parte, as Escrituras falando sobre o desejo de Paulo ver os cristãos de Roma. Mas ele estava sendo impedido, porque ele queria o quê? Ele queria colher algum fruto da fé mútua, ele queria estar junto com eles. Isso é importante nós estarmos reunidos, pois sozinhos nas nossas casas nós não conseguimos nos alimentar da palavra de Deus. E isso é um fato, quando a pessoa ela não consegue congregar, falta algo, falta alguma coisa. Paulo estava aqui sendo perseguido e gostaria de ir até Roma para levar a palavra de Deus. Capítulo de número 16, as coisas vão começar a se apertar. Se prepara aí que você vai começar a ver que tem coisa forte nesse capítulo 1 de Romanos. Se você já leu esse capítulo, você sabe que tem algo forte na carta aos Romanos. Verso de número 16. Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não me envergonho do evangelho. Isso aqui é muito sério para nós cristãos, porque Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. Para quê? Para salvação. Toda oportunidade que nós tivermos, devemos fazer o quê? Pregar Jesus, pregar o evangelho. Infelizmente, hoje as congregações que pregam o evangelho, elas estão vazias, porque as pessoas não estão focadas mais no evangelho. Muitos estão envergonhados, estão parados. Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei que isso é poder de Deus. É boas novas de salvação. E ele diz, primeiro para os judeus, certo? Depois para os gregos. Primeiro foi para eles. Isso aqui é muito importante. Os judeus que rejeitaram Jesus, isso foi bom para nós, porque hoje nós temos acesso à graça. Nós temos acesso a esse favor imerecido tão grande que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu de graça. E como que eu consigo alcançar isso se não for por fé? Se não for de fé em fé? Olha, pois nele se descobre a justiça, no verso de número 17, de Deus, de fé em fé. Como está escrito, pois o justo viverá pela fé. Como que é viver pela fé, irmão? Como que eu vivo pela fé? Alguém já me falou um dia que não, fica tranquilo, você vai ser salvo. O próprio Deus já apareceu para mim, já apareceu para você. Nós temos fé, nós vivemos de fé em fé. É isso que nos fortalece, é isso que fortalecia Paulo. Paulo estava querendo mostrar para aquelas pessoas que a salvação era por fé. Vivia cada dia de fé em fé. Porém, o homem havia descido ladeira abaixo sem freio. E Deus fez o quê? Nós vamos começar a ver agora o que Deus fez. Depois que o homem abandonou a Cristo, depois que o homem virou as costas para Deus. É isso que Paulo quer mostrar, que o homem sem Deus, ele foi entregue aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Verso de número 18, acompanhe comigo, diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que foram criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis. Paulo está dizendo, olha, os atributos de Deus vêm sendo mostrados desde as coisas que Deus criou. Tudo, as árvores, não adianta você falar assim, não, eu não sabia. O ar que nós respiramos foi algo que Deus criou. A água, as árvores, os animais, foi algo criado por Deus. E não adianta nós dizermos assim, não, irmão, eu não sabia. Paulo está dizendo, olha, que todas as coisas, desde o céu, o verso de número 18, diz, é manifesto a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Como que Deus se manifesta? Paulo começa a mostrar como que Deus se manifesta a sua ira para com a humanidade, para o homem que se afastou de Deus, deixando ele viver a sua própria vida, fazendo a sua própria vontade. E nisso não vai ter desculpa. Ele é indesculpável. Verso 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato e obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de árvores, aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou à concupiscência de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Irmãos, reparem que Paulo começa a mostrar que o homem ele não deu graças a Deus. Antes ele se tornou sábio para si mesmo e se tornou como um louco. Fizeram deuses para si mesmo, para se chamar de deuses, e esqueceu de dar glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador. Quando isso aconteceu, quando o homem virou as costas para Deus, ou quando o homem vira as costas para Deus, Deus faz o quê? O verso 24 diz, ele os entregou às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades, de seus próprios corações. Isso aqui é muito sério, quando alguém fala, eu faço o que eu quero, eu tomo a decisão que eu quero, o corpo é meu, eu não estou nem aí. Mas isso aqui é muito sério, porque Deus permite, Deus os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades carnais. E agora nós vamos ver, a partir do verso de número 25, algo muito sério que estava acontecendo, que reflete muito nos nossos dias. Reparem, verso 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Paulo está dizendo, olha, o homem que virou as costas para Deus mudou a verdade de Deus. O que era verdade passou a ser mentira, não é mais. E quando nós olhamos para a nossa sociedade de hoje, nós vemos bastante disso. E aí é onde que nós precisamos tomar muito cuidado e estar focados na palavra do Senhor, que é a verdade, que é o caminho, e só Ele nos leva para o céu. Só Ele nos abre os olhos para que nós possamos enxergar o verdadeiro caminho da salvação. Porque o homem, ele foi entregue, Deus permitiu. Ah, mas irmão, mas por que Deus permitiu tantas coisas? Deus permite, Deus abandonou o homem sem Deus, porque o homem virou as costas para Deus. Mudou a verdade dele em mentira, honraram e serviram a criaturas, coisas criadas. Pendurou algo na parede dizendo que é um Deus e se esqueceu do verdadeiro Deus. Esqueceu daquele que é o Criador de todas as coisas. O 26 diz, olha, pelo que Deus os abandonou, as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contaram a natureza.
Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sexualidade de uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Qual era? O que Deus criou, homem e mulher. E semelhante também os homens mudaram, se inflamaram, cometendo torpeza, cometendo erros. E Paulo está dizendo, olha, esses homens que viraram as costas para Deus, eles vão ter em si mesmo a penalidade merecida. Terá uma consequência. Paulo está dizendo, olha, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. É fato. Mas Paulo mostra aqui, ó, a penalidade merecida pelo seu erro. Então isso demonstra que é errado. Eu respeito, não vou de forma alguma ofender quem está nessa prática. Mas eu estou te mostrando aqui que a Bíblia nos mostra que isso é algo que Deus condena, que Deus não agrada. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Olha só que coisa! O homem, quando vira as costas para Deus, a humanidade sem Deus, ela está perdida. Porque Deus os entregou. Porque eles viraram as costas para Deus. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, o homem, quando não tem conhecimento de Deus, Deus simplesmente os entrega. Já que vocês querem ir, então vá por esse caminho. Irmão, Deus não livra? Deus livra quando o homem é temente, quando o homem teme a Deus, mas quando o homem toma as suas próprias decisões, quando o homem toma os seus próprios rumos, escolhe os seus próprios caminhos, ele infelizmente vai ter a sua pena merecida. Pelo seu erro. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Verso de número 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, nem afeição natural, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte do que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Olha que coisa perigosa isso daqui, meus irmãos. Os homens agora, eles estão vivendo de formas terrível. O homem sem Deus, ele é murmurador, ele é invejoso, ele inventa males, ele levanta falso testemunho. Paulo diz, olha, eles desobedecem aos seus pais e às suas mães. Muito parecido com os nossos dias atuais, sim ou não? Olha só que Paulo, escrevendo isso aqui, 55, 58 depois de Cristo, e nós vemos Paulo falar algumas coisas que vêm de encontro com a nossa sociedade. No 32 ele diz, ó, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, ou seja, essas pessoas sabem que essas coisas são erradas, mas elas não querem a justiça de Deus, elas não querem esse Deus, essa justificação, que é a justificação pela fé. Deus, ele vai ser um juiz que vai julgar. E a justificação vai vir para aqueles que estiverem enquadrados na palavra do Senhor. Só esse primeiro capítulo, você consegue imaginar o que vem por aí. É algo tremendo, essa justificação de Deus através da fé é algo tremendo. O que é o homem sem Deus? É como pular de um avião sem paraquedas. Deus deixou o homem. O homem, ele se tornou murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores. Uma série de coisas que o homem se tornou. E aí ele diz, olha,
Eles sabem que são dignos de morte os que tais coisas não praticam. Não somente as fazem, mas também aprova os que as praticam. Ou seja, a pessoa, ela pratica o mal, praticam todas essas coisas, mas ainda aprovam o que as outras pessoas também fazem. E se alguém corrigir, com certeza, essa pessoa irá ficar irada. Então, para nós, os cristãos em Cristo Jesus, essa justificação pela fé, ela vem através da própria fé, crendo que o Senhor é quem nos justifica. E o homem sem Deus, a humanidade sem Deus, ela vai estar perdida para sempre. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique comigo. Esse é só o primeiro capítulo. Eu tenho certeza que os demais será bênção demais para a tua vida. Você vai aprender muito sobre a justificação pela fé. O que é essa justificação? Porque nós abrimos a nossa boca e dizemos: eu sou salvo pela graça, eu sou salvo por essa justificação de Jesus. Amém? Eu quero que você pegue aí o teu copo com água. Pega o teu copo com água. Eu irei orar pela tua vida. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo irá te visitar neste momento. Querido e eterno, soberano Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento nas tuas mãos, ó Pai, esta pessoa que está do outro lado, ouvindo, vendo esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, abra-lhe os entendimentos, ó Pai. Que o Espírito Santo possa ir de encontro a esta pessoa agora. Que ela possa, meu Deus, aprender mais e mais da Tua palavra. Meu Deus, que a cada dia eu possa ser instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor me concede. Meu Deus, toma esse copo com água, que essa pessoa está na mão neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, que através da fé ela seja curada, ela seja liberta, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.